olhada em todos os livros que eu comprei na Bienal do Livro de São Paulo com o valor que eu paguei neles. Primeiro eu vou dar um contexto geral pra vocês. A Bienal do Livro é o momento que eu mais compro livros. Eu me organizo, eu me planejo, eu vou juntando dinheiro pra esse momento mesmo. Ao longo do ano eu compro muito poucos livros, eu compro mais em feiras de livro. E a Bienal é a maior feira de livros que tem. A segunda informação é que nesse momento eu preciso me limitar. E o meu limite vai ser financeiro. Então na minha cabeça o limite do que eu posso gastar pra cada livro é R$30. Existem poucas exceções que vão passar esse valor. Então pra começar, vamos pras exceções. Uma das melhores coisas que aconteceu no meu ano foi entrar no universo literário de Star Wars. E é claro que eu quis aproveitar a oportunidade da Bienal do Livro pra comprar livros mais baratos deles. A Ashoka de capa dura você encontra por R$70 na internet. Então o fato de eu ter gastado R$40 em cada um desses livros foi acima do meu limite, mas ainda foi um preço muito bom. Aqui no Horizonte da Meia-Noite a gente vai ver o fim da República e aqui a Ahsoka já vai contar a história depois que o Império já dominou a galáxia. A Filha do Guardião do Fogo foi R$30 e eu tava bem interessada pra ler esse livro. Primeiro que ele é um thriller, é um mistério, tem um assassinato ali que a gente tá tentando entender como é que aconteceu, mas também porque a personagem principal tem uma mãe branca e um pai indígena e ela vai se ver misturada nessas origens, tentando entender melhor quem ela é. Zachary Ng foi escrito pelo mesmo autor que escreveu A Viúva de Ferro e eu gostei muito da escrita desse livro, então eu tava curiosa pra conhecer esse daqui. Foi R$15. Estrelas na Sombra tava R$15 e ele vai entrar aqui com uma cota pra romancezinhos gostosinhos e divertidos pra eu me desestressar da vida. Tô chegando atrasada no hype da Mandíbula de Caim, mas eu adoro chegar atrasada no rolê. Principalmente porque daí eu posso contar pra todas as pessoas o que acontece aqui e muita gente já vai ter lido ou já não vai mais estar com interesse de ler, então eu posso contar todos os spoilers. Mesmo atrasado no rolê, tava R$30. Eu assisti o filme de ódio que você semeia há muito tempo e eu adorei a história, eu adorei como a história é construída pra gente e já fazia muito tempo que eu tava afim de ler o livro também. Ele foi R$30 e eu adorei a estética de ter umas partes espelhadas e umas partes foscas na capa. Aqui eu fui um pouco enganada porque eu achei que tava R$30, mas na verdade eu paguei R$40 nele, só descobri isso no caixa. Mas já fazia muito tempo que eu queria ler os 100 Mil Reinos porque ele tem todos os plots legais de disputa de poder, de combate, de deuses entre humanos, de muita aventura e muita emoção, então ainda amei bastante. Esse daqui é o box de Caraval, eu paguei R$30 nos dois livros. Óbvio que fazia muito tempo que eu queria ler essa história e eu achei bem legal que eles fizeram uma impressão mais baratinha desse livro, o que torna muito mais acessível pra gente. Outras editoras, por favor, copiem essa ideia. Pra mim, o único problema vai ser que os dois livros vieram desse jeito. Se eu gostar e eu comprar o terceiro livro, ele vai ser diferente. Ah, mas eu vou ficar incomodada com isso? Óbvio que sim. Mas tudo bem, a gente vai superar. A menos que queiram lançar o terceiro livro nessa edição assim, aí por favor, eu vou amar. Consegui comprar o box dos 3 livros de jogos de herança por R$80 e só por isso já valeu a Bienal inteira. A história desses dois livros é bem curiosa porque eu ganhei eles aleatoriamente quando eu tava andando. Eu tava andando na rua procurando banheiro, na verdade. Daí uma pessoa chegou e me perguntou se eu tinha acabado de sair do stand. Era um stand que tava tendo palestras e tudo mais. Eu falei que não, que eu tava procurando banheiro. Ela falou, ah, acabou de sair daqui, pega os livros então. Eu não tinha acabado de sair de lá, mas tudo bem, eu peguei os livros porque tava de graça. Mas eu fiquei bem feliz porque esse livro foi escrito pelo Daniel Munduruku e esse aqui é uma outra autora indígena, Aurita Tabajara. Já fazia muito tempo que eu tava querendo ler um livro do Daniel Munduruku, que tá lá na minha wishlist, aliás. Então eu fiquei bem feliz de poder conhecer a escrita desse autor. E esse daqui é um livro de cordel, que eu tenho pouco contato, mas que eu tenho curiosidade de conhecer também, então eu vou ficar bem feliz de poder conhecer através desse livro. Então foi R$0 esses dois. O Clube do Livro dos Homens também vai sair do meu limite, porque foi R$40 esse livro. Mas também já fazia muito tempo que eu queria ler ele e pelo menos foi mais barato do que tava na Amazon. O limite ele existe pra me controlar, mas eu acho que se pelo menos for mais barato do que eu compraria em outros lugares, já tava além da Bienal. A Torre Acima do Véu foi escrita pela mesma autora que escreveu Os Heróis de Novigrad e é um dos livros que eu mais amei ler nessa vida. Ele só teve em e-book por muitos anos, até que ano passado eles fizeram a edição impressa. Então eu já tava muito de olho pra querer comprar ele. E aí tava R$30 lá na Bienal, então óbvio que eu peguei. Marie Kondo é minha musa inspiradora da vida, então quando eu vi que o livro dela tava R$15, eu peguei na hora. Se a Casa 8 falasse do Victor Martins, eu conheci na última Bienal. Só que foi naquele momento que já tava no final do dia, eu já tava cansada, eu já tinha gastado muito, então eu fiquei, não sei se eu pego, acho que não pego não. E aí eu me arrependi muito, então quando eu vi esse livro lá esse ano, eu tive que pegar. E foi R$30. A Vida e as Mortes de Severino Olho de Tendê tem todos os elementos que fazem uma história ser muito interessante. Tem toda aquela brasilidade que a gente ama em uma ópera espacial que não tem como não ficar maravilhosa. E aí tava R$15, é óbvio que eu tive que pegar esse livro. Você, senhorzinho, deveria estar lá na varanda. Como é que você abriu a porta da varanda? Você não devia conseguir. Quem é que te ensinou a abrir aquela porta aí? Você vai participar do meu feat agora? Você vai? Você vai me ajudar a abrir os livros? Fica sentadinho aqui então. Senta. Sidney Sheldon é um autor um tanto antigo, mas que escrevia muito sobre suspense e mistério. Eu já li um livro dele que é muito interessante, muito intrigante. Então quando eu vi o nome dele lá, eu sabia que esse livro ia ser bom. Aqui a gente vê uma distopia em que todas as pessoas sofrem de insônia, mas algumas poucas conseguem dormir. Então uma empresa cria um esquema de venda de horas de sono para as outras pessoas mais ricas conseguirem descansar. Mas o problema surge principalmente quando descobrem que um bebê é um doador universal. Oi.
O wabi-sabi é um tipo de filosofia japonesa que reflete sobre o nível de consumismo, de perfeccionismo e de cobrança que nós todos vivemos na nossa sociedade. Esse livro me foi muito bem recomendado pelo Literapions, Buquês, etc. E eu fiquei bem interessada em ler ele. E o fato da autora chamar Beth Campbell me livrou de várias neuroses que eu tenho. Que a minha questão é que minha estante é organizada pela ordem alfabética dos autores. E aí eu tenho autores de todas as letras do alfabeto, menos autores que começam com a letra B. E isso sempre me incomodou muito. Como é que não tem um autor chamado Bruno, um autor chamado Breno, nem uma Bianca, não que escreveu um livro legal pra eu ler? Com certeza escreveram, mas eu não tinha nenhum deles, então pelo menos agora eu tenho o livro da Beth. E esses últimos 3 livros eu peguei no stand, que era um livro por 20 e 3 livros por 50 reais. O quarto está sempre babando nos meus livros, sempre babando deles. Diz que Ter para Titias parece ser o livro mais engraçado dos últimos tempos e ele tava 30 reais. O Jogo dos Desejos tá misturando todos os potes que parecem interessantes, de amor por livros, de romance, de drama, de mistério, suspense e emoção. Então quando ele tava 15 reais eu peguei ele logo. O Sobre dos Deuses acabou de ser lançado, ele tava 30 reais na Bienal e é uma fantasia brasileira que mistura toda a mitologia afro-brasileira dos orixás. O Desafio do Semideus eu tava desde o ano passado querendo ler porque falou que é uma mistura de Percy Jackson e Jogos Vorazes, então não tem como dar errado isso daqui. Tava 30 reais. Sangue Dourado tava na minha wishlist há muito tempo e tava 30 reais. E eu acabei de perceber que eu comprei o primeiro livro de várias duologias e trilogias e sagas e se eu gostar deles eu vou estar lascada porque eu vou gastar muito mais dinheiro comprando a continuação de todos esses livros. Mas eu me arrependo, Borges? Lógico que não. A Toca das Raposas também tava 30 reais e eu vejo muita gente falando sobre ele, mas eu não consigo entender muito bem o que é. Eu ainda não entendi se ele é um romance LGBT, se ele é um romance com esporte. Eu sei que tem alguma coisa a ver com a máfia japonesa, mas como é que tudo isso se mistura numa coisa só? Vou ter que ler e descobrir. Eu nunca li nada da Vi Schwab e quando eu vi que ela tinha uma série de fantasia eu fiquei bem curiosa pra conhecer. Esse aqui tava 30 reais, mas de novo é aquele problema de ser o primeiro livro de uma saga gigante que eu ainda vou gastar muito dinheiro pra poder acompanhar. Eles fisgam a gente com o primeiro livro barato pra fazer a gente gastar mais depois. Tudo é Rio, da Carla Madeira, vai ser o livro que mais sai do meu limite porque eu gastei 50 reais pra poder comprar ele. Mas é um livro muito famoso, pelo que eu ouço falar, é muito bom, então ele nunca vai baixar de preço mesmo. Na Amazon tá mais caro do que 50 reais, então tecnicamente, assim, foi uma pechincha. Aqui também tecnicamente passou do meu limite porque os 3 livros foram 100 reais, então tá um pouco a mais do que 30 reais cada um. Mas eu conheci o autor na Flip Hop do ano passado e ele falando dos livros dele com uma paixão me pareceu muito interessante. Mas não só pela paixão dele, a história me pareceu muito interessante. Aqui é uma fantasia brasileira com ação e aventura que traz os seres mitológicos dos povos originários do Brasil, que nós, pelo processo de colonização, chamamos de folclore. Desgrávida conta a história de uma adolescente que descobre uma gravidez, mas deseja interromper ela. E aí ela conta com a ajuda da pior rival de escola dela pra viajar quilômetros e quilômetros até achar uma clínica decente e segura pra fazer esse procedimento. Bem história de viagem, engraçada e divertida pra gente curtir. Foi escrito pelos mesmos criadores de How I Met Your Mother e aparentemente vai virar filme da HBO. E também foi 30 reais. Uma Magia Destilada em Veneno virou uma duologia e os 2 livros estavam por 50 reais. Já fazia bastante tempo também que eu tava interessada em conhecer essa história e ela parece muito interessante, muito diferente e muito curiosa. Pra além disso, pelo montante de dinheiro que eu gastei, eu ganhei um copinho com canudo da Record e um copinho da Intrínseca e uma cartela de Mans Coach pra eu mudar o meu mindset, entrar num vibe mais positivo, entendeu, cara? Ah, e o cachorro tá querendo comer todas as minhas coisas, eu já tinha, ele não veio de brinde com nenhuma editora, não. Então a Bienal do Livro foi muito gostosa, muito proveitosa e principalmente porque eu pude... dá licença? Foi muito gostosa, principalmente porque eu pude curtir com todas as minhas amigas lá no evento. O meu problema agora vai ser como colocar todos esses livros que eu comprei nessa minha estante, que já está super abarrotada de tantos livros e tantos livros que eu tenho. Além de como fazer o meu cachorro parar de comer meu cabelo. Será que ele gosta do meu produto? Você gosta do meu produto de cabelo ou você só tem muita fome? Não queria descobrir.